Olá, esse é o nosso seminário sobre anatomia aplicada ao exame otoscópico. A otoscopia é um exame avaliativo do canal auditivo e da membrana timpânica. É uma técnica rápida, simples e acessível para auxiliar no diagnóstico dos problemas mais frequentes da orelha média e externa. A orelha é o órgão responsável pela audição e manutenção do equilíbrio, podendo ser subdividida em três partes: externa, média e interna. A externa consiste no pavilhão auditivo, que capta o som, e o meato acústico externo, que faremos mais adiante. O pavilhão auditivo é formado por uma lâmina de cartilagem elástica irregular, coberta por pele fina, com várias depressões e elevações, como a concha, depressão mais profunda e centro-oco da orelha, a hélice, que é a margem externa elevada da orelha, e o lóbulo, que é uma estrutura não cartilagínea. A orelha média é um espaço irregular cheio de ar, cavidade na qual destacam-se os ossículos da audição, que se estendem da parede lateral até a parede medial da cavidade timpânica. A interna localiza-se entre a orelha média lateralmente, meato acústico interno medialmente, e consiste no labirinto ósseo, uma série de cavidades interligadas na parte petrosa do osso temporal, e o labirinto membranáceo, de sacos e ductos interconectados que se localizam dentro do labirinto ósseo. Na imagem, podemos observar uma secção longitudinal do osso temporal direito, estrutura que possui partes que compõem o arcabouço ósseo do aparelho auditivo, destacando-se as partes timpânica, com a abertura para o meato acústico externo, e a petrosa, na qual se localiza as orelhas média e interna. O meato acústico externo é um canal composto por um terço lateral e mais externo cartilaginoso, que apresenta pelos e glândulas produtoras de cerume, e 2/3 mediais ósseos revestidos por pele mais fina e contínua com a camada externa da membrana timpânica. Esse canal se estende desde a região mais profunda da concha do pavilhão auricular até a membrana timpânica, membrana divisória entre o meato da orelha externa e a cavidade timpânica da orelha média. Esse canal possui um trajeto marcado por curvaturas. Na orelha média, podemos subdividir em cavidade timpânica propriamente dita e o recesso epitimpânico, que é o espaço superior a essa membrana. Os limites da cavidade timpânica englobam o teto, a soalho e 4 paredes. Alguns dos limites diastados são evidentes na imagem, como por exemplo o teto, fino na porção petrosa do osso temporal, e as paredes lateral e medial, respectivamente relacionadas com a membrana timpânica e com a base do estribo com a janela oval, por exemplo. Vale ressaltar ainda na parede posterior, que é a mastoide, essa alaranjada, posteriormente ao recesso epitimpânico, tem uma pequena abertura ao antro mastoide, que é uma cavidade contínua com as células mastoides, que é uma relação importante, porque a mucosa que reveste as células mastoides é contínua com a mucosa em toda a orelha média, de modo que infecções na orelha média podem facilmente se propagar para o antro mastoide, num cenário de infecção secundária. Bom, aprofundando a vista em relação aos ciclos da audição, aqui destaco da esquerda para a direita as representações do martelo, estribo e bigorna, enquanto na direita há a conformação anatômica deles. Os ossículos têm a função importantíssima de conduzir as vibrações sonoras que chegam à membrana timpânica até a orelha interna. Agora, iremos observar no martelo, o ossículo mais próximo da membrana timpânica, as características de maior relevância para o estudo dessa membrana. Indicado pela seta azul clara está o processo lateral do martelo, uma proeminência que veremos facilmente em uma membrana timpânica saudável. Inferiormente, indicado pela seta amarela, está o cabo do martelo. Essas estruturas terão sua importância clínica mostrada mais à frente. Bom, nessa imagem vemos a representação da membrana timpânica, estrutura que, além de funcionar como uma barreira física para impedir a progressão de infecções para a orelha média interna, tem a função importantíssima na condução dos estímulos sonoros. Como dito anteriormente, podemos observar na imagem estruturas do martelo destacadas na membrana. Superiormente, podemos ver o processo lateral do martelo, de onde partem duas pregas maleares, anterior e posterior, as quais delimitam inferiormente a parte flácida e superiormente a parte tensa da membrana, e essa divisão terá sua importância clínica destacada mais à frente. Agora, na imagem, vemos a divisão da parte tensa da membrana timpânica em 4 quadrantes, dois inferiores, representados pelos números 2 e 3, e dois superiores, representados pelos números 1 e 4. A referência para essa divisão são duas linhas perpendiculares traçadas no segmento do manúbrio do martelo e no umbigo da membrana timpânica, que é a extremidade inferior do manúbrio. Essa divisão em quadrantes possui importância clínica, uma vez que procedimentos invasivos como timpanocenteses e timpanostomias devem ser preferencialmente realizados nos quadrantes inferiores a fim de evitar o comprometimento de estruturas da orelha média. A otoscopia é uma técnica de avaliação direta das estruturas de meato acústico externo da membrana timpânica para complementar a orientação diagnóstica dos sintomas escolhidos durante a anamnese. É um dos principais métodos para diagnóstico de patologias do complexo ouvido-garganta. Para realizar esse exame, o paciente deve estar sentado e inclinar a cabeça em direção ao ombro contrário ao ouvido que será examinado, de modo que o canal auditivo externo se alinhe com o eixo visual horizontal do examinador. Em seguida, a orelha do paciente deve ser tracionada superiormente e posteriormente. Essa manobra é essencial para realizar o exame adequadamente, uma vez que o meato acústico externo apresenta anatomia curva, de modo que essa manobra possibilita retificá-lo e assim garante a entrada adequada do otoscópio e o melhor ângulo de visão. A tração pode ser feita pela hélice, como mostra a foto superior, mas é ideal que seja feita pelo antitrago, pois essa é uma região mais fixa da orelha, e por isso a tração fica mais confortável para o paciente. Entretanto, quando esse exame é realizado em crianças, a tração é diferente, pois deve ser feita inferiormente e posteriormente.
O otoscópio é uma ferramenta semiológica manual composta por espéculo, cuja ponta será introduzida gentilmente no canal auditivo. Aqui vale destacar que é importante que o examinador verifique o tamanho e o comprimento do canal auditivo para escolher o espéculo mais espesso que fique anatômico para o paciente, de modo a possibilitar a melhor visão. Cabeçote, lente de cristal, base do cabeçote, regulador de luz, cabo e tampa. O exame começa pelo ouvido saudável, o que permite a comparação desse com o ouvido enfermo. Para realizar o exame com excelência, deve-se começar pela inspeção da orelha, na qual observa-se diretamente o pavilhão auditivo, verificando a integridade de suas estruturas, assim como a possível presença de processos inflamatórios e neoplásicos, malformações congênitas, cistos, fístulas e corpos estranhos no local. Em seguida, realiza-se a palpação, conferindo a presença de dor quando a pressão da mastoide ou da borda posterior da apófise mastoide. Após essas etapas, inicia-se a otoscopia propriamente dita. O examinador deve realizar a manobra adequada e, em seguida, introduzir o otoscópio sem ultrapassar o terço externo do canal auditivo. Caso de presença de cerume ou de exudado, deve ser feita a limpeza do canal auditivo para possibilitar a visão adequada. Cabe destacar que a introdução do espéculo deve ser cuidadosa, haja vista a vasta inervação do canal auditivo. Outro aparelho que pode ser utilizado na otoscopia é o bulbo ou pera de borracha, para observar o grau de mobilidade da membrana timpânica sob pressão positiva e negativa. Iniciada a otoscopia, deve-se examinar as estruturas necessárias. Bom, vamos ver mais sobre a observação da membrana timpânica na otoscopia. Para a análise da membrana timpânica, é muito importante que a gente identifique 7 estruturas anatômicas, que já foram mencionadas e que sempre são observadas na membrana timpânica quando normal, para assim podermos detectarmos alterações, sendo elas o cabo do martelo, o umbigo da membrana timpânica, o processo lateral do martelo, a parte tensa dessa membrana e sua parte flácida, e também o anel vibrocartilagíneo, disposto em volta da membrana. Por último, e muito importante, devemos citar a análise da presença do cone de luz. A membrana timpânica normal, quando iluminada pelo otoscópio, reflete uma luz que forma um trígono luminoso, o cone de luz, sendo ele formado no quadrante antero-inferior da membrana. É muito importante sua observação, pois em casos, por exemplo, de acúmulo de secreção no ouvido médio, não ocorre essa reflexão. Bom, para avaliar a membrana timpânica na otoscopia, também é necessário analisar 5 importantes características para podermos detectarmos alterações. E quais são elas? Devemos observar a integridade da membrana, que encontra-se íntegra em estado normal e pode mostrar-se perfurada, por exemplo, por corpos estranhos. Devemos analisar também o posicionamento da membrana. Para isso, é importante sabermos que uma membrana timpânica saudável apresenta tipicamente um formato oblíquo e cônico, estando sua concavidade voltada para o meato acústico externo, sendo essa sua disposição normal e a qual chamamos de neutra. A partir disso, podemos reconhecer alterações, podendo ela se encontrar, por exemplo, abaulada, clássico em casos em que há um acúmulo de secreção no ouvido médio, pode-se observar também uma retração da membrana. A translucência é a outra característica importante observada. A membrana timpânica saudável é translúcida, de modo que permite a observação das estruturas do ouvido médio. E quando não conseguimos observar essas estruturas, dizemos que ela é opaca. Por exemplo, ela pode se tornar opaca no caso de espessamento da membrana timpânica e pode ser encontrada também com certa transparência, como em caso de atrofia dessa membrana. Devemos avaliar também a cor da membrana. Em situações normais, ela apresenta-se com uma cor pérola acinzentada, podendo haver alterações patológicas que fazem com que ela passe a se apresentar, por exemplo, mais avermelhada, característica de otite média aguda, mais azulada, mais branca, ou âmbar, que é muito vista na otite média serosa. A membrana timpânica normal deve apresentar boa mobilidade na pneumotoscopia. Pode ser observada uma redução da mobilidade nesse exame, o que ocorre, por exemplo, quando há uma efusão na orelha média, isto é, a presença de secreção. Após notarmos os aspectos da membrana timpânica e das outras estruturas, iremos abordar alterações na orelha média que podem ser observadas na otoscopia. A primeira delas é a presença de corpos estranhos animados ou inanimados no meato acústico externo, sendo a observação dependente da característica desses corpos e da manipulação prévia, buscando-se analisar casos de comprometimento da membrana timpânica. A obstrução causada no meato pode ser parcial ou total, podendo também ser visíveis casos de comprometimento da membrana timpânica, sinalizados por edemas, lacerações e perfuração. A obstrução por insetos, por algodão ou por outros corpos estranhos devem ser sucedidas pela retirada, tentando atenuar complicações. Outro achado característico da otoscopia é a otite média aguda, quando se observa processo inflamatório na mucosa da orelha média, com evidência de efusão no canal auditivo. Os casos da inflamação são mais presentes em crianças do que em adultos e se estabelece devido à disfunção da tuba auditiva, uma estrutura importante para a ventilação, drenagem de secreção nasofaringe e proteção da orelha média. Indivíduos com otite média aguda apresentam quadros clínicos de crotalgia, uni ou bilateralmente, hipoacusia, que é a perda de audição condutiva, e acufenos, que são zumbidos, tendo esses sintomas muitas vezes precedidos de casos de infecções respiratórias. Observa-se durante o exame otoscópico a membrana timpânica hiperemiada e abaulada, além de também conseguir-se notar, caso haja efusão na orelha média, opacificação, bolhas ou retração da membrana.
Caso a otite média aguda perdure por mais de 3 meses, notam-se quadros de otite média crônica, sendo a mais recorrente a OMC simples, quando na otoscopia observa-se a perfuração da MT com o meato acústico externo podendo ter aspecto normal, com secreção, edemasiado, com hiperemia ou granulações. Além de otite média aguda persistente, aspectos multifatoriais como bacterianos e histológicos também podem desenvolver essa patologia, tendo a fisiologia tubária papel fundamental na manutenção da OMC. Os indivíduos não apresentam quadro de infecção ativa na orelha média e possuem quadros clínicos marcados por sintomas leves, otorreia de aparência fluida ou mucoide e raramente apresentam otalgia. No exame otoscópico, a membrana timpânica lesada pode se apresentar com alguns padrões de perfuração, sendo ela central, quando envolve lesão central da parte tensa da membrana timpânica e raramente levando a complicações, antero-superior, quando a parte acometida pela lesão é a flácida e sendo frequentemente associada ao AMC colesteatomatosa, ou a perfuração marginal de membrana timpânica, quando a mesma se estende da parte tensa para o anel timpânico que está destruído.